Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, para que possamos realmente encontrar as palavras, a inspiração necessária para atingir a todos os corações. A gente, observando a leitura de preparação do ambiente, de elevação dos nossos sentimentos, que foi lido do Evangelho, a respeito da gente cuidar do corpo e da alma, a gente começa a refletir o quanto que a doutrina espírita tem contribuído para com as nossas almas, para que a gente não caia nos erros, nos hábitos que a gente adquiriu ao longo dos milênios, através dos vícios que as religiões, que os costumes dos homens levaram, dizendo a lição que não adianta nada nós macerarmos o nosso corpo, fazermos jejum desnecessário, às vezes ferir o corpo, achando que isso vai proporcionar uma elevação da nossa alma ou um estado de ligação com Deus. Como Kardec nos disse, a doutrina espírita, ela apresenta à humanidade chaves libertadoras, chaves para abrir as portas do conhecimento, esclarecer as criaturas sobre pontos obscuros, onde a humanidade se perde há muito tempo. Para esclarecer esses pontos, a doutrina espírita apresenta várias orientações. A primeira é trazendo para nós o esclarecimento acerca da reencarnação, orientando que ninguém chega ao plano físico novinho em folha, Todos nós já fomos usados, todos nós temos muitas experiências. O esquecimento do passado faz com que a gente não lembre, mas os nossos vícios, as nossas tendências, nos diz que nós trazemos muitos hábitos, inimizades, simpatias com outras pessoas, determinados gostos, determinadas tendências. O nosso temperamento, a nossa personalidade foi forjada, foi criada, foi formada diante dos atos, das várias experiências que nós tivemos do passado. A doutrina espírita vem nos orientar, trazendo chaves a respeito do conhecimento do que é Deus, falando para nós também, trazendo informações sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu estava conversando aqui, pontos que dificilmente a gente teria condição de chegar a uma conclusão pelos nossos raciocínios. Dessa maneira, a doutrina espírita ilumina as nossas vidas. E se nós não tivermos o devido comprometimento para com esse manancial de informação que chega até a nossa mente, até nós, através dos livros, através das palestras, através dos estudos que a gente faz na casa espírita, a gente acaba passando a nossa existência, e nós não aproveitamos quase nada, muito pouco, ou às vezes aproveitamos um pouco, mas não aproveitamos na integridade aquilo que a casa espírita tem a nos oferecer. Nós observamos o Horaci aqui antes de iniciar a palestra, fazendo a prece inicial, onde ele disse assim: vamos acelerar os nossos corações, elevar os nossos sentimentos, É uma coisa às vezes até desnecessária para falar para a gente, Porque se nós chegamos à casa espírita em busca de recursos que ela nos oferece, a gente teria que chegar na casa espírita com um sentimento sereno,
de pensamentos elevados. Para quê? Para que a gente possa levar embora da casa espírita os recursos que nós viemos buscar, né? Muitas vezes nós chegamos à casa espírita em busca de alguns recursos para melhorar a melhora do nosso corpo, do nosso espírito, mas quando nós chegamos ali na frente, encontramos um amigo, conversamos um pouco, entramos aqui, ficamos conversando às vezes, e não conseguimos ficar de pensamento ligado com o alto. E os mentores espirituais não conseguem ajudar a gente, né? Bendita a hora da palestra que faz com que a gente serene a nossa alma, para que os espíritos consigam nos auxiliar. Porque se a gente ficar assim, imagine como que é difícil auxiliar uma pessoa que às vezes tem um problema qualquer que os espíritos querem ajudar, e a pessoa fica conversando com um aqui, conversa sobre futebol, vai lá, conversa com outro sobre política, vai lá, conversa com outro sobre outro assunto dos problemas da cidade, depois vai lá para o fundo, vai para cá. É difícil encontrar, auxiliar uma pessoa desse jeito. Então, não é raro que uma pessoa venha à casa espírita em busca de recursos. A casa espírita tem condições de lhe oferecer esses recursos, mas ele vai embora sem os recursos, justamente por causa da falta de receptividade desses recursos, né? E a doutrina espírita, ela pode nos auxiliar muito, mas muito mesmo, na nossa existência, evitando que nós tenhamos sentimentos de culpas, conflitos íntimos, se nós observarmos os conhecimentos que nos chegam. Tem uma senhora que foi contado esse caso no congresso de aniversário do centenário de existência do Chico na Terra, que foi feito em Brasília. Foi contado que uma senhora, ela entrou num estado assim, de sofrimento muito grande da sua existência, no dia em que o seu filho optou-se por matar-se. Cometendo suicídio, acabou trazendo um sofrimento que todos nós imaginamos como foi para ela, né? Aquelas perguntas que não quer calar nunca, né? Aonde foi que eu errei? Será que se eu tivesse feito isso? Será que se eu tivesse feito aquilo? Qual foi o problema que levou, né, a esse estado? E esse sofrimento foi muito grande para a sua alma. Ela perdida, desesperada, na dor da perda do filho e da culpa que ela trazia também dentro dela, ela acabou perambulando de casa religiosa em casa religiosa, sem conseguir encontrar consolo. Um dia, ela teve às suas mãos um livro espírita doado por uma companheira, uma amiga dela. Era um livro de mensagens, dessas que contam as cartas que filhos escrevem à mãe. E ela então percebeu que existia uma possibilidade dela conversar com o filho, de entrar em entendimento. Foi conversar com a amiga e a amiga lhe disse: vai ao centro, estude um pouco mais da doutrina espírita, ela vai te auxiliar. E ela foi e começou a estudar, e realmente a doutrina foi muito consoladora. Abriu-lhe as portas para o trabalho, para a caridade, porque o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E na doutrina espírita ela encontrou a oportunidade de socorrer criaturas. Colocou no rosto de cada criança, de cada jovem, a fisionomia de seu filho, e começou a trabalhar em benefício dessas crianças, em benefício de outras pessoas idosas. Enfim, começou a trabalhar e começou a estudar a doutrina espírita e foi se esclarecendo. E um dos esclarecimentos que ela teve foi a de que conversar com o seu filho não seria possível. Justamente porque a opção que ele fez de matar-se havia afastado essa possibilidade. Agora ele não poderia,
porque ele estava confinado, provavelmente numa região, para protegê-lo, para que ele pudesse ficar lá em tratamento durante algum tempo, até que conseguisse consumir toda aquela energia vital que ele nasceu para viver o tempo que ele tinha que viver na Terra. E ela então, diante dessa informação, continuou estudando, lutando, mas vocês sabem, né? Mãe é mãe, né? Um dia, ela de madrugada, na porta do Centro Espírita da Prece, lá em Uberaba, a esperar para fazer uma ficha para a sessão de psicografia que o Chico daria cartas às mães. Chegou de madrugada, permaneceu a manhã toda na fila. Somente após o almoço, uma pessoa chegou, abriu o centro e começou o atendimento. Ela fez uma ficha, recebeu uma ficha número 1. Tinha várias pessoas já atrás dela, mas ela havia chegado muito antes, né? Ficou a madrugada, ficou a manhã toda ali esperando e ficou então observando os jardins muito bem cuidados do Grupo Espírita da Prece, uma fonte com água, alguns peixes, e ela se intertiu e ficou entretida naquele ambiente sereno, calmo e de muita esperança e com muita expectativa. Distraiu-se e só voltou a si quando parou um carro muito luxuoso na frente do centro e desceu uma senhora completamente destrambelhada emocionalmente, muito bem vestida, mas emocionalmente muito perturbada. Desceu, falou alguma coisa com a moça lhe deu uma resposta e ela então me falou em voz alta: como assim? A senhora não sabe o quanto eu estou sofrendo? E a moça lhe disse: eu sei sim, todas as pessoas que entram nessa fila têm o mesmo problema da senhora. Mas eu perdi 2 filhos. Meus 2 filhos faziam faculdades. Morreram num acidente e agora o meu coração é só sofrimento, somente dor. E é a senhora lá diante, olhando, ouvindo a conversa, pois se imaginar, eu conheço essa dor. Que dor grande é dela. Eu perdi um filho, mas ela perdeu 2 filhos. Ficou imaginando aquela dor e aquela conversa continuou. A mulher desesperada, cada vez mais desesperada, diante da impossibilidade dela preencher aquela ficha, porque já havia esgotado o número de 15 pessoas que havia feito as fichas, e a moça insistia bondosamente para que ela voltasse no outro dia, mas ela não compreendia. E a senhora então foi chegando perto daquele coração estraçalhado, dolorido, inconsolado, abraçou-lhe, e a senhora olhou para ela assim, e ela disse: tome, pega essa ficha, é a ficha número 1. Fale com o Chico, com certeza ele te trará conselhos consoladores a respeito do seu filho. E a senhora falou para ela, falou assim: mas você também deve ter um problema em semelhante ao meu. Ela disse: eu moro aqui mais próximo, com certeza terei outras oportunidades para vir. Pode ficar com a ficha. Entregou a ficha na mão daquela senhora, que alegremente lhe abraçou. E ela então saiu do centro, pelo portão, e foi até uma pensão que ela havia alugado uma casa, um pequeno quarto, para dormir aquela noite, pois ela pretendia ir embora na madrugada seguinte. Foi, tomou um banho, descansou, tomou uma leve refeição e depois voltou ao centro. Assistiu à preleção evangélica, depois tomou um passe
saiu do centro e voltou para a atenção. Deitou-se e dormiu. À noite, alguém bateu-lhe a porta. Ela foi atender, era um jovem que disse: a senhora é fulana de tal? Ela disse: sim. Ela falou: Chico Xavier está chamando a senhora lá no centro. Ela disse: diz a ele que eu realmente preenchi uma ficha, a número 1. Mas eu dei para aquela senhora que tem 2 filhos, que perdeu os 2 filhos. Diz a ele para atender ela no meu lugar. Diz a ele que eu voltarei outro dia. Ele disse: mas não tem mais ninguém no centro? A senhora é amiga do Chico? Ela disse: não conheço. Ele falou: pois ele falou o nome da senhora, está chamando a senhora lá. Por que a senhora não vai lá para ver o que ele quer? E ela então vestiu a roupa, saiu da pensão e viu que já era tarde, era madrugada já. Quando ela entrou, o corpo espírita na prece, o Chico tinha uma carta de seu filho. Uma carta que seu filho lhe dizia que quando ela colocou aquela ficha na mão daquela mãe sofredora, ele provocou uma grande movimentação naquela casa. Os benfeitores espirituais começaram a pesquisar, começaram a estudar aonde estava localizado ele, o seu filho, que foi encontrado em grande desespero, em grande sofrimento e em grande dor. Prestaram-lhe socorro e ele ali estava a escrever aquela carta. Não escrever com a própria mão, pois ele não tinha condições. Mas o benfeitor espiritual que o assistira e o socorrera auxiliava ele em escrever aquilo que ele ditava. E ele então dizia à sua mãe: muito obrigado, mamãe, por mais esse auxílio, por mais essa ajuda que me desse. Muito obrigado pela oportunidade de viver contigo e pela alegria de vê-la em tão boas, em tão alegre companhia e em tão bom ambiente como a senhora está agora. Disse a ela: perdão por todos os sofrimentos que causei à senhora, perdão pela minha atitude, fique com Deus. Agora eu começarei um novo tratamento. Assim que Deus permitir, voltarei a falar com a senhora. Essa senhora conseguiu uma carta do seu filho, que para a gente conversando assim pode parecer pouco, né? Mas para uma mãe que estava num sofrimento como o dela, foi muito grande o consolo. E ela só conseguiu essa carta graças ao comprometimento diante dos ensinamentos que ela recebeu na casa espírita. Graças ao seu esforço no estudo da doutrina espírita, na prática da caridade e na busca do auxílio, na troca de sentimentos de desesperação, de inconformação, de incompreensão, para um sentimento de aceitação, de compaixão para com o semelhante. A compaixão que ela sentiu para aquela irmã que estava em grande dor trouxe para ela o alívio que ela procurava. A mesma coisa nós podemos ter nas nossas existências. Se nós dedicarmos a nossa existência a aproveitar as informações que nós recebemos nessa casa abençoada de informações. Pois a doutrina espírita nos explica o que é Deus, que é a inteligência suprema
e a causa primária de todas as coisas. André Luiz nos esclarece que de Deus emana o hausto divino, né? A força nervosa do todo sábio, que a gente poderia dizer assim, pobremente, seria o pensamento de Deus, né? Essa força nervosa é responsável por todo o equilíbrio que nós vemos no universo, responsável pelo movimento das galáxias, pelo movimento das estrelas, pelo movimento dos planetas, dos satélites, pela circulação do nosso sangue, pelas circulações de todos os tipos de energias que nós vemos. Por sermos criaturas de Deus, a doutrina espírita nos esclarece que nós também emitimos para fora de nós forças que são os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas cogitações, as nossas murmurações íntimas nos momentos de indignação ou nos momentos de muita felicidade. Todas essas coisas que nós colocamos em movimento faz com que nós nos liguemos a determinada faixa vibratória. E assim nós nos ligamos à faixa ou de luz ou de sombra, né? Nós podemos nos ligar à faixa da fé, da esperança, da compreensão, do amor, da tolerância, que são as faixas de luz. Mas podemos nos ligar também às faixas de pensamentos inferiores, né? Vou falar de uma que nós quase não nos ligamos, né? Vamos falar da irritação, né? A gente, quando alguma coisa acontece que não é de conformidade com aquilo que a gente quer, a gente já começa a ficar nervoso, não é verdade? Aí a gente começa a ficar irritado. Quando a gente fica irritado, a nossa faixa, o nosso pensamento, né, a gente já se liga a uma faixa vibratória de sombra, chamada faixa vibratória da irritação, né? Quem está ligado à faixa vibratória da irritação? Nós aqui do centro? Não. Todo o planeta. Todo espírito encarnado ou desencarnado que esteja irritado, né? Assim, a minha irritação, ela vai contribuir lá com a irritação do chinês, lá em Xangai, né? Fazendo com que ele fique mais irritado. Ou com o índio lá da Amazônia, ou com algum espírito que está irritado nas regiões de sombra da Terra, enfim. Eu estou ligado a uma faixa vibratória, um feixe vibratório, né, de pessoas que estão irritadas. Ao mesmo tempo que eu enriqueço a faixa vibratória, deixando ela cada vez mais potente, a faixa vibratória também me nutre, vai me alimentar com elementos para me ajudar a eu ficar mais irritado ainda, não é verdade? Então a doutrina espírita nos esclarece que essas faixas vibratórias negativas de sombra, nós não podemos permanecer muito tempo ligado a elas. Porque, por exemplo, a faixa vibratória da irritação, ela vai nos tornar cada vez mais agressivos, cada vez mais violentos, e nós vamos acabar fazendo o quê? Besteira, não é verdade? Vamos acabar arrumando comprometimentos sérios para a nossa existência. Vamos arrumar conflitos, porque vamos falar o que nós não devemos, o que nós não podemos falar, e isso vai nos tornar uma criatura comprometida, né? Talvez por toda a existência. Assim são as faixas vibratórias, né, de sombra. A gente poderia citar várias, a gente poderia citar os ciúmes, por exemplo, né? A faixa dos ciúmes faz a gente imaginar coisa que nem, né, que é impossível existir, né? A faixa da malícia, não é verdade? Que a gente está aqui, olha lá, a moça está junto com um cara que não é o marido dela. Pronto, acabou. Dali para frente, né, a faixa vibratória me enriquece de material para que eu possa compor
a conclusão que eu quiser, não é verdade? E assim são todas as faixas vibratórias. Quando se fala assim, vamos elevar o nosso padrão vibratório, é isso que se fala, para que a gente possa se ligar às faixas da luz, né? Para onde que nós vamos depois que nós desencarnarmos? Depende do quê? Das faixas vibratórias onde a gente se liga, né? Se nós nos ligamos às faixas de luz, nós estaremos no lugar de luz. Se nós temos por hábito estarmos ligados diretamente sempre em faixas de sombra, nós vamos estar nas regiões de sombra. Essa é a orientação e a contribuição que a doutrina dos Espíritos nos traz, orientando a gente que nós precisamos sair dessas faixas vibratórias de sombra o mais rápido possível. Mas quando eu fico irritado, eu faço prece, eu saio daí a pouco de novo. Faça prece de novo. E nós precisamos nos acostumar a sair da faixa vibratória várias vezes, até nós aprendermos a não ficarmos mais irritados, a sermos mais tolerantes, mais compreensivos, até que nós vamos chegar num ponto em que nós vamos observar que as pessoas que nos agridem, que os fatores que não dão certo na nossa vida, na realidade, são necessidades que nós trazemos, que aquelas pessoas que cometem agressão são, na realidade, pessoas que merecem a nossa compaixão, não tem esclarecimento, e a gente precisa compreendê-los, porque nós temos o conhecimento evangélico. A doutrina espírita nos traz mais chaves, né? Esclarecendo a respeito da reencarnação, como nós já falamos, mostrando o que nós somos, de onde nós viemos, qual é o nosso objetivo na Terra, para onde nós vamos no mundo espiritual. É possível que nós saibamos para onde nós vamos no mundo espiritual. Nós acabamos de falar aqui agora. Nós vamos para onde? Na faixa vibratória que está ligado, né? Se nós estamos ligados a faixas vibratórias superiores, é lá para lá que nós vamos. E isso somente nós que estudamos a doutrina espírita, que nos esclarecemos através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é que sabemos. Outra coisa, a doutrina espírita nos traz esclarecimento maravilhoso acerca do conhecimento do Evangelho, né? A respeito de tudo aquilo que escreveu, nós temos um monte de livros. Estou vendo aqui, olha, Caminho, Verdade e Vida. São livros onde nós temos uma frase do Evangelho e uma dissertação de Emmanuel maravilhosa, esclarecendo a gente sobre aquilo que ela significa. Tem uma frase de Paulo que está escrito assim, se crê no Cristo, será salvo, tu e tua casa. Não é uma frase difícil de entender, não é verdade? Se crê no Cristo, será salvo, tu e sua casa. Né? Se a gente fosse perguntar aqui para nós aqui, tem alguém aqui que não acredita no Cristo? Todos nós acreditamos no Cristo, não é verdade? Mas Emmanuel nos leva ao questionamento. Ele diz assim, como é esse negócio de acreditar no Cristo se a gente não faz o que ele manda, né? Como é que nós cremos, nós acreditamos, nós temos fé, sabemos que é verdade, uma coisa que a gente não pratica? Como que é esse crer? Logo a gente começa a perceber que a palavra crer no Cristo merece maior estudo de nossa parte. Na realidade, nós somos ainda espíritos imaturos. Estamos aprendendo a crer no Cristo. Estamos hoje esperançosos de começar a acreditar em Jesus, de acreditar realmente na sua proteção e de entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida é o melhor que poderia acontecer. Que Jesus está sempre em nossa proteção, tentando fazer o melhor por nós. Mas está escrito assim, se crer no Cristo será salvo. Salvo do quê? Né? Será que nós ainda acreditamos, como acreditam as religiões tradicionais,
que a gente vai ser salvo, o Cristo morreu para salvar a gente, e a hora que a gente desencarnar, Ele vai abrir as portas do céu e a gente vai entrar, né? Salvação desse tipo não existe. A doutrina espírita nos fala que não tem jeito, cada um faz a própria salvação, cada um trabalha a própria salvação. Então nós seremos salvos do que se nós cremos no Cristo? Se nós crermos no Cristo, nós praticaremos aquilo que Ele nos manda, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, não julgando o nosso semelhante, amando aos nossos inimigos, não usando de medida muito estreita para com os nossos semelhantes, amparando uns aos outros, amando-nos uns aos outros como Cristo nos amou. Se fizermos isso, nós estamos salvos dos erros, das ilusões, de tudo aquilo que acompanha o homem ignorante e imaturo em moralidade na terra. Se seguirmos o Cristo, se crermos no Cristo, nós estaremos salvos. E ele coloca assim, ó, tu e tua família. E Emmanuel esclarece que quando um homem crê no Cristo e pratica aquilo que o Cristo preconiza como correto, ele é um caminho a seguir. As pessoas que estão próximos dele, aqueles do seu lar, passam a segui-lo, passam a ter uma diretriz. E é importante que nós apercebamos isso, que nós somos o caminho para seguir, que muitas vezes as atitudes corretas que nós exigimos do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso filho, do nosso vizinho, dos políticos, na realidade nós temos que exigir de nós, porque é essa que vai nos interessar. É a partir da nossa reformulação interior que as outras pessoas começarão a melhorar-se interiormente. Por isso é preciso que nós, espíritas cristãos, aprendamos a colocar nosso Senhor Jesus Cristo como filtro de nossas vidas, perguntando a cada pensamento, a cada atitude, a cada desejo, a cada cogitação interior, se realmente aquilo está nos propósitos a que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos exemplificou. E a partir daí, concluímos o que é melhor para nós. Somente dessa maneira teremos as nossas mentes abertas para ouvir os conselhos do nosso Espírito Protetor, do nosso anjo guardião, nos momentos de decisão, onde nós teremos que decidir entre isto ou aquilo. Somente nesse momento teremos esse brilhantismo de escolhermos o correto, porque Jesus se importa muito conosco. Um dia, quando ele proferiu para a humanidade o Sermão do Monte, ele olhou para a multidão na montanha como se olhasse para toda a humanidade, como nos diz Emmanuel, e nos disse: vós sois a luz do mundo, e ninguém acende uma luz e coloca embaixo da mesa, mas coloca no alto, para que ilumine a todos. Por isso ilumine a vossa luz, brilhe a vossa luz, para que os seus irmãos vejam resplandecer em ti o Pai Celestial que estás nos céus. Vós sois o sol, o sal da terra. E para que serve o sal, se não tiver sabor? Para nada, a não ser para ser jogado no chão e ser pisado pelo homem.
A candeia do seu corpo são os seus olhos. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Orientando que é na nossa maneira de ver a vida que nós conduzimos o nosso dia a dia. Que precisamos mudar o foco de apenas ver as coisas materiais, os nossos interesses imediatistas, mas observarmos na essência divina, no ser imortal que todos nós somos, para que possamos aproveitar as lições divinas e sublimes para o nosso crescimento espiritual. Depois de conviver conosco, deixarmos exemplos e ensinamentos maravilhosos, como nós já citamos aqui, um dia despedindo-se dos discípulos e da humanidade, ele disse aos discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E disse aos discípulos: mas se aqueles que são inimigos da luz me odeiam, odiarão a vocês. Se me têm como inimigo, terão vocês também por inimigo. E disse aos discípulos: falo isso para que não vos escandalizeis. Ou seja, Jesus nos disse que nós devemos nos reformular intimamente, que devemos reconstruir os nossos destinos, melhorando a performance da nossa existência para que tenhamos maior satisfação íntima. Mas não disse que ia ser fácil, né? Falou que ia ser difícil, que nós teríamos a incompreensão das pessoas que não entendem ainda o Evangelho de Jesus, aqueles que ainda não são amigos da luz. E arrematou dizendo aos discípulos e a todos nós: já não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigo, porque tudo o que eu tenho aprendido com meu Pai que estás no céu, eu vos tenho revelado. Que lição de amizade, de carinho, de amor. É isso que a doutrina dos Espíritos nos traz. Essa clareza do Evangelho de Jesus, para que possamos ter como farol para a nossa existência. O Sr. Leon Denis diz que aquilo que está reservado a nós não é os 7 palmos do cemitério, aquela cova para onde vai o nosso corpo. Que a nossa herança é o futuro. Ele pede para nós sairmos lá fora, olharmos para o céu e observarmos os mundos luminosos, os sóis distantes, planetas evoluídos. E ele disse: aquela é a vossa herança, a evolução, a contribuição para com as pessoas menos esclarecidas do que vós, num crescimento infinito, melhorando cada vez mais e aproximando-se do ser celestial e se aproximando cada vez mais do Pai Nosso que estais no céu. Por isso, todos nós devemos aproveitar e termos mais comprometimento para com a nossa existência e para com a tarefa que nós abraçamos quando adentramos a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.